Graça e paz, igreja. É um privilégio poder novamente estar aqui. Há alguns anos eu estive aqui, não sei quantos anos, mas queria compartilhar com vocês algumas coisas. Já vou direto no assunto. Estou com a minha esposa ali sentada. Dá um tchauzinho assim. Levanta mais a mão. Ah, tá. E algumas pessoas têm perguntado o que é ser missionário, né? Então, tem muitas versões. Eu sou um pastor consagrado há mais de 35 anos, mas eu estou no trabalho missionário. Eu estou há 35 anos casado, fazendo esse ano 35 anos de casados. Nós temos 3 filhos, 4 netos, um está a caminho aí, vai nascer outro, do meu caçula, e a gente tem o privilégio de poder servir o Senhor nos últimos 31 anos, com implantação de igreja, começando do zero, né? Então, a gente vai numa região, eu trabalhei no Amazonas, meu primeiro trabalho foi na fronteira da Colômbia, ficamos por 8 anos lá, e assim começou o nosso ministério missionário. Jesus disse para fazer discípulos de todas as nações, batizando, ensinando todas as coisas que ele tem ordenado. E isso tem um custo, né? Tem um custo. A gente não está nessa profissão, vamos dizer assim, por dinheiro, porque não fiquei rico até agora, não vou ficar. A obra de Deus, Deus é supridor, e nós temos muitas experiências desse tempo de suprimento de Deus nas andanças que nós temos feito nos últimos anos. Tem que abrir o computador lá. A gente prepara tudo certinho, mas nunca acontece como a gente quer, né? Eu trabalhei no Amazonas e foi um casal nos visitar em 1996. Alguns não tinham nascido ainda nesse ano. Aí nós fomos fazer um culto numa casa, nos Ribeirinhos, e o casal falou: estou ansioso para ver as pessoas chegarem, querer ouvir a palavra. Eu também estou. Aí fomos lá, preparamos um lanche, fizemos todo aquele preparo, era Páscoa, né? Aí a família: cadê as pessoas? Vão chegando? Eu falei: foi convidado. Aí deu 3 horas, deu 3h30, era o horário de fazer o encontro, 3 horas, 3h30, e nada. Aí eu falei: vamos comer o pão que a gente fez aqui, o bolo. Aí ele falou: irmão, mas... Eu falei: o que você está achando disso aí tudo? Parece um fracasso. Eu falei: na sua igreja lá em São Paulo, quando você convida, toda a vizinhança vem? Não. O trabalho missionário é assim também, né? Tem os desafios, tem dias bons, que temos muitos frutos, muita colheita de frutos, e tem os dias ruins. E assim a obra de Deus tem avançado. Eu trabalhei 31 anos lá e, por vontade de Deus, a permissão de Deus, nos últimos 3 anos eu adquiri Parkinson, né? O mal de Parkinson. Aí voltei para São Paulo e os pastores, os amigos falaram: você tem que aposentar, porque é uma doença degenerativa, progressiva, degenerativa. Eu falei: não consigo ficar parado. E o médico falou: quanto mais parado você ficar, mais a doença vai avançar. Então eu falei: não, vamos trabalhar. Nós somos uma missão, tem 50 projetos a nossa missão. Nós estamos em 8 países fora do Brasil, estamos em 36 estados aqui dentro. E os missionários têm crises, têm momentos difíceis. Mesmo por estar servindo a Deus, nós não somos blindados. Alguma doença vai acarretar algum de nós. Acidentes acontecem, missionários, colegas nossos já morreram de acidente, de barco, avião monomotor que caiu no Amazonas.
E acontecem, Deus vai renovando, nós somos substituíveis, né? Então, nossos missionários são 50 casais, eles envelheceram e precisam de cuidados. Como eles viram que a gente não tinha muito opção de começar mais uma igreja, não tenho mais essa energia, e ensinar tudo quanto ele tinha ordenado. Chamamos isso de a grande comissão. E eu me lembro agora de uma frase de Hudson Taylor, quando ele diz: a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é uma ordem a ser obedecida. Então, nós obedecemos. Nasce então o projeto Grande Manaus. Eu, pastor Josué e Eunice fomos enviados pela AME, Associação Missionária Internacional, e a Igreja Batista Horto do Ipê, a plantar uma igreja em Manaus, Amazonas. Iniciamos então este projeto com programações diversas, visitas, cultos nos lares, datas especiais, atendimento médico e tudo quanto era necessário para que o povo pudesse ouvir sobre o amor de Jesus, as grandezas de Deus, o Salvador. Então, fizemos aí, atingindo as crianças e adultos, jovens, fomos de casa em casa e ainda continuamos aí. Uma igreja começa quando fazemos discípulos, os batizamos e ensinamos o que Jesus ordenou. Então vieram os novos convertidos, precisou acontecer os batismos, e assim tivemos reuniões e cultos diversos para começar a ensinar tudo que o Senhor Jesus havia ordenado. Aí o espaço começou a ficar pequeno, e então, em 2020, fomos abençoados com um terreno, e sem que houvesse um planejamento financeiro, nós começamos a construção. Período da pandemia, Deus nos agraciou com doações de material e condições para termos um novo prédio, para reunirmos como igreja. E continuamos a ensinar tudo o que o Senhor Jesus mandou ensinar. E assim a igreja foi desenvolvendo. Temos um prédio de 10 por 30, ainda em construção. No entanto, nasce a Igreja Bom Pastor. O rebanho que o Senhor Jesus deu para nós pastorearmos, ensinarmos e discipularmos, até que possamos passar isso para um pastor dar continuidade na igreja local. Igreja Batista Bom Pastor. O povo recebendo a palavra de Deus. Essa é a última igreja que a gente está organizando. Faz 8 anos que eu comecei esse ministério. E aquele irmão ali é um missionário também da mesma idade nossa. Ele está assumindo lá. Eu estou mudando para São Paulo. Estou migrando para outro projeto. Esse projeto aqui isso, fica aqui. Aqui não alcança também a leitura aqui. Volta um aqui. Volta que vai para frente. Vai um para frente, vê se vai. Nós, por causa da nossa situação, a gente mudou para um projeto, e eu uso essa frase, não é só missões, não é só enviar recursos financeiros para o trabalho continuar, mas cuidar perto das pessoas que estão no trabalho. O missionário, a esposa, a família, os filhos precisam de apoio, de atenção. E muitas vezes os missionários estão anos trabalhando, como eu tenho experiência disso, e não tive tempo de tirar férias. Não dava para tirar férias. Eu estava morando, primeiro ministério, a 1.000 quilômetros depois de Manaus. Era 7 dias para chegar de barco ou 1h30 de voo. E o voo não era sempre que a gente podia ir. Então,
eu não tive alguém que cuidasse de mim, né? Como pastor, como conselheiro, como ajuda. Você começa uma igreja, você começa pregando, você começa ensinando, você vai tirar férias, quando você volta, cadê as pessoas? Porque não tem ninguém para continuar, dar continuidade. E aquele zelo por querer fazer a obra, a gente acaba acarretando problemas para a família, de saúde, e todas as coisas que acarretam assim, o intenso trabalho sem tirar férias. Eu confesso que eu estou nesse ministério agora, avança um pouquinho nisso, é o Conecta Missão, para poder olhar as necessidades do missionário e poder estar ajudando, né? A igreja apoia financeiramente, mas precisa de pessoas junto para andar com o missionário, ver a visão que o missionário está tendo, como que ele está trabalhando, que dinheiro não é tudo. Não adiantava ter um saco de dinheiro e não resolver a questão da solidão do ministério num campo tão distante. Dava quase 4.500 quilômetros de São Paulo para lá, né? Daqui para Manaus já são 3 horas e meia, mais 1h30 de voo até o interior, ou 7 dias subindo de barco. Só 7 dias, você vai dormindo na rede, tranquilo, né? 7 dias. Então, eu estou com esse novo projeto Conecta a Missão, ajudando os missionários. E eu comecei a fazer isso fazendo um novo avanço, pode avançar, um novo ministério que é visitar os missionários. Eu tive o privilégio de ir para Filipinas, mês de maio. As pessoas falam, mas você não está enfermo, não está doente, mas eu tenho que fazer esse trabalho. Não tinha outro para fazer. E agora eu assumi esse ministério de cuidar dos missionários. Esse homem ali, de óculos do meu lado, tem um nome em comum, é esse nome que eu vou falar, mas o nome dele é Osmundo. Não é Os Países, é Osmundo. E ele está como missionário. Osmundo está longe, do outro lado do mundo, né? Literalmente longe do Brasil. E nós fomos visitá-lo. É um lugar muito longe, muito caro de ir. Então, do último voo que foi de São Francisco para lá, são 15 horas de voo direto, né? E eu entrei naquele voo, falei, eu vou ficar nesse tubo aqui, quantas horas? Será que eu não vou passar mal? Quase 15 horas. E o inglês não estava lá muito bom para eu tiver que discutir algum assunto com a aeromoça aí. Eu não vou saber, eu sei falar bom dia, pedir o lanche, vai dar obrigado, onde que é aqui, onde que é o banheiro, essas coisas eu sei, mas o resto eu não sabia. Mas só falar, no voo só falando filipino e inglês, então estava bem. Aí avançamos aí. Olha a recepção. Eu não sei se vai sair aí. Acho que não vai ter som aí de novo. O pastor Osmundo me recebendo no aeroporto com alegria tremenda. Me recebendo lá. Acho que não tem som, né, irmão? Dá um toque mais aí. Não, não vai ter som. Pode ir avante. E nós fomos nas Filipinas, chegando em Manila. Eu saí de São Francisco 1h da madrugada, voamos 15 horas, eu cheguei em Filipinas 6h30 da manhã, não sei como. Era o dia seguinte já. Eu tenho que tomar 5 vezes por dia meu remédio, e algumas vezes à noite. Eu não sabia se era noite, se era dia. Eu não dormi no avião, fiquei 15 horas acordado. Já estava 24 horas nos Estados Unidos sem dormir, porque nervoso pela viagem, então não sabia se era noite, se era dia, mas eu estava tomando remédio. Batia a hora, eu tomava. Chegamos lá, o mundo recebe a gente, levou a gente para conhecer Manila, e de lá tinha que pegar outro voo para a cidade onde ele morava, que é Bacolod, né? Mais 1 hora de voo. O lugar é maravilhoso em Manila, né? É o dobro de carros de São Paulo. É muito parecido com São Paulo, muito mesmo. Se você entrar em contato comigo, eu posso passar uns vídeos que eu filmei lá, ficaria mais fácil. Mas o que é interessante, quero destacar 2 coisas desse ministério missionário para você ver como é que funciona. Vai, avança. Essa é os filhos do Osmundo,
a Radassa e o John Joshua. O Osmundo é casado com uma filipina. Ele foi visitar uma pessoa, conheceu a filipina lá, casou, voltou, fez seminário Novas Tribos do Brasil, ele fez e casou com ela, teve esses 2 filhos. Nós estamos na casa dele. O dia que eu cheguei na casa dele lá, irmãos, 2 coisas de tantas coisas que teria que falar, eu quero destacar. Avante. Eu estive, dá um toque só, volta aí. Eu estive aquele pastor ali é um pastor filipino, ele é pastor numa favela, numa igreja evangélica há 25 anos. Quando ele consegue R$800 para o sustento dele, é muito. Ele passa muito aperto, muita necessidade. Tem mais de 60 pessoas na favela, mas eles não ganham o suficiente, não ganham R$15 por mês para poder juntar, dar o seu dízimo para sustentar o pastor. Irmãos, eu não sabia o que era fome e o que era miséria até eu ver aquilo. Eu vi muita pobreza no Amazonas, mas como eu vi lá, eu nunca tinha enfrentado tanta riqueza filipina. Dos maiores shoppings do mundo estão em Manila e Bacolod, onde é a cidade onde ele mora, 700 mil habitantes. Manila tem 27 milhões e Bacolod, 1 hora de voo de lá, tem 700 mil habitantes, mais ou menos. Depois você faz uma pesquisa. Mais um aí. Essa igreja dele é a construção mais bonitinha dessa favela, dessa comunidade, né? Não é favela mais. Eu preguei lá, preguei em inglês, lendo, né? Eu treinei com meu filho e minha filha, chegou lá, eu fui ler, travou, né? Mas eles disseram que entenderam. Foi uma benção esse lugar. E eu fiquei tocado de ver alguém que está há 25 anos no ministério, não é por dinheiro. Ele é motorista de ônibus e há 25 anos ele deixou o trabalho para servir no ministério e tem feito uma diferença na vida do Osmundo, que está conhecendo o lugar, está há 5 anos lá. Mais um. Estou pregando lá com PowerPoint, tudo em inglês, para poder facilitar. Mas pensa num povo receptivo, hospitaleiro, risonho, pobres, mas amorosos, profundamente amorosos. Encantado, eu me senti honrado de estar num lugar desse e privilégio de ver pessoas do outro lado do mundo, onde Jesus Cristo é conhecido deles ali. Tem muitos muçulmanos, muitos hinduístas, budistas e outras religiões orientais, mas o cristianismo já entrou naquele país. Algumas ilhas, das 300 ilhas de Filipinas, não entra cristão, porque são filipinos e é violento, mas nesses lugares ainda pode chegar. Então, isso foi muito interessante. Essa é a igreja do lado de fora, ele também mora aí. Depois que o Osmundo foi para lá, teve 2 tufões, derrubou a casa do pastor 2 vezes, aqueles blocos lá, aquele plástico, foi a segunda construção, e a segunda caiu uma árvore na casa, acabou com tudo, né? O pastor Osmundo ajudou ele com ofertas e tudo, levantaram de novo a casa dele. Mais um ainda. Aqui é a placa da igreja que o pastor Osmundo está começando. Ali está Christian Student Center, é um ministério que ele descobriu e que eu nunca vi nada igual. É a segunda coisa que me tocou. Primeira desse trabalho aí, né? Essas moças aqui, é o Ministério de República. Ele alugou um lugar para fundar a igreja, e aonde está essas meninas, ele acolhe 16 meninas. Ele tem 4 quartos em cima, que cabe 2 beliches só e um corredorzinho pequeno. Ele fez uma república para receber essas meninas. Quem são elas? Elas são extremamente pobres, não têm dinheiro nem para escova de dente, nem creme dental, nem materiais de higiene íntimas. Pode pensar, mas como é que pode? Pode, né? E elas passaram na faculdade do governo e vêm do interior e não tem onde ficar. Como o tráfico sexual é muito grande lá, muitos pais têm medo das filhas virem para essas repúblicas e são assediadas por os
os traficantes sexuais, e acontece muitas coisas assim. E Osmundo começou a colher uma conhecida, outra conhecida, então agora ele tem um ministério, ele está com 16 meninas, que é o limite dele. Ele cobra R$150 por mês, e a metade não consegue pagar essa quantia, porque elas têm que comer. Lá a comida básica é o arroz. O que o país produz não é suficiente arroz, vem do Vietnã e dos países ao redor, o arroz. E como elas são bem pobres, o que elas compram? Uma lata de sardinha, parece um tubo assim grande, parece lata de leite condensado, um pouquinho maior. Então elas dividem de manhã arroz com sardinha, no almoço arroz com sardinha e à noite arroz com sardinha. Ela divide a porção de proteína por 3 porções e o arroz. E elas têm que controlar enquanto faz os 4 anos de faculdade. Elas são obrigadas, pelo contrato que o Osmundo fez, que é uma única exigência, a participar de um estudo bíblico por semana e um culto de domingo. Elas não são obrigadas a se converter, mas são obrigadas a ouvir. E mais da metade já recebeu Jesus como Salvador. Nós tivemos uma palestra com elas à tarde, que eu queria ouvir o testemunho delas. E elas sentaram ali, elas falam em tagalo, né, que é a língua oficial dali. E nós ficamos sentados 2 horas conversando, e eu perguntando para as meninas sobre o Evangelho. E aí esse dia aí o Osmundo ganhou uma oferta de uma igreja especial. Ele falou: vou levar as meninas para uma coisa tão comum, para comer uma pizza no shopping. E muitas delas não conheciam nem o shopping, nunca viram o shopping. Nós fomos o privilégio de ir com elas, não estão todas aí. Elas foram para o shopping, algumas pela primeira vez, comer uma pizza, né? Você imagina a alegria delas. Algumas não conseguiam comer porque os dentes estão estragados. O Osmundo já ajudou 4, mas ele não pode também dividir o salário dele para sustentar essas meninas. Então, a gente está divulgando esse trabalho para pessoas adotarem uma menina por ano, com 150 por mês, para ao menos ele conseguir suprir a necessidade, porque ele gasta muito mais que 150. É água, é luz, é tudo mais. E ele ainda dá, sempre que a gente manda uma oferta para ele, ele compra comida para as meninas, né? Ou noodles, que é muito comum, a sopa, a proteína e o arroz, né? Não tem outra coisa. Carne vermelha quase não tem. Aí estamos dentro do shopping. A alegria delas é incrível. Mas, irmãos, elas são extremamente pobres, elas moram numa casa de palha. Algumas moram nas montanhas, que são onde os pobres... a condição dele abrir o República é por causa delas estão muito longe da faculdade. Aquela menina ali não tem o áudio, mas aquela que está com a mão na frente, ela está dando testemunho. E ela era de uma seita oriental. Ela falou que ouvia falar do Deus dos crentes, que é o Deus dos evangélicos, né? E ela foi descobrir o amor de Deus quando ela foi morar com a família do Osmundo. Ela falou: eu não sabia que Deus era tão bom. Não é porque ela ganhou um kit de escova de dente, sabonete e alguns produtos de higiene, mas porque ela viu o amor de Deus. Ela aceitou Cristo e o testemunho dela é incrível. Orem por esse ministério de República. Foram 2 coisas que chamaram muito a atenção. Mais aí, avante. Ali é a congregação onde eles têm o culto, é pequeno já, as crianças ficam para fora, ali para dentro. Na hora de dividir a classe, fica na cozinha do pastor Osmundo, as crianças lá em cima. E eu fico pensando, a característica de um homem desse como Osmundo, ele muda de país. Ele chegou lá e não falava inglês, e só fala inglês e o tagalo, ou ilongo, né? Ou outra língua, vários dialetos que tem lá. A esposa dele, todo filipino, fala o inglês, desde criança, né? Então, ele aprendendo na marra. E tinha música aí também, nós fizemos devocional com as moças. Pode avançar?
Aí nós entramos numa comunidade, eu tentei mostrar alguma coisa, mas, como eu falei, eu mostro para algumas pessoas que entraram em contato comigo. E ali é na boca da entrada da comunidade, ele faz 2 pontos de pregação. E eu estive com ele lá, apresentando, eu trabalho com criança também, fiz deu um apoio para ele. Esse prédio está à venda e ele vai perder o quarto das meninas, ele está pedindo oração. O dono era cristão, agora se tornou membro de uma seita e quer vender o prédio para dar todo o dinheiro para a seita. Está na Austrália, o dono de lá. Então vamos orar para ele conseguir um outro prédio, um outro lugar para ele começar esse ministério que está alcançando vidas. Todo mundo conhece Osmundo como a República dos Crentes, né? Então, todo dia vai alguém lá pedindo uma vaga, não tem mais espaço, tem 16 meninas só que ele pode. Cuidar do missionário também é fazer missões. Meu projeto daqui para frente, até que a saúde permita, eu vou cuidar dos nossos missionários. Estou indo agora, mês que vem, para Assaré, Ceará. Tem um missionário nosso que não fala mais, está com Parkinson também, mas está com 25 anos de Parkinson já. Nós vamos ver o que podemos fazer para ele. Então, pense nos seus líderes, pense nos seus pastores, pense nos seus professores, nos seus líderes da igreja. Eles têm dificuldade, têm barreiras a ultrapassarem, a serem ultrapassadas para ele conseguir manter a dignidade, né, da vida. E nós não somos blindados por sermos crentes, somos agraciados com a bondade de Deus de permitir que Ele dê um ânimo para esses missionários que têm tudo isso e querem continuar trabalhando no campo missionário ainda, né? Avança um pouco mais. Aquele outro vídeo lá, dá para fazer, né? Aquele do estudo. Eu queria só, então, compartilhar, o tempo foi embora, mas eu queria compartilhar uma leitura aqui em 2 Samuel, capítulo... Pode avançar nisso. 1 Samuel... Como eu coincidente de falar do pastor Osmundo e do que me tocou, porque o que ele passa lá, eu já vivi 31 anos essas mesmas coisas, no Amazonas, mas o que eu vi lá, eu vi em outra pessoa as coisas que eu tinha passado. Então essa identificação foi muito positiva, e esse texto aqui falou muito comigo, desde que eu vim de lá. Características do homem que Deus usa. Qual é a característica do homem que Deus usa? A gente fica pensando. Eu não vou ler tudo isso daqui, mas aqui em 2 Samuel 23, 8 a 21, é característica do homem que Deus usa, homem e mulher, né, genérico. Que característica será que o Osmundo tem que Deus está usando ele para lá? Que característica alguns líderes e missionários estão em outros lugares têm, que eu falo, eu não tenho essa. Qual é a característica que o missionário tem que ter? O homem de Deus para ser usado em tarefas aqui no Brasil ou fora do Brasil? Eu tenho um amigo que ele está em Kosovo, é missionário com a esposa e 2 filhas brasileiras, está há 7 anos, ele já fala o albanês, mas ele não pode pregar o evangelho na rua, não pode falar de Jesus para uma pessoa. Elas têm que se interessar em falar do evangelho. Qual a característica desse rapaz, dessa família, para que eles possam ser missionários? Espera um pouquinho só. Esse texto fala dos valentes de Davi, os guerreiros de Davi. Era a guarda de honra de Davi. Aí eu fico pensando, avança aí, pessoas que marcaram a história. Quem marcou a história para você? Se pensar, se tiver a característica desse aí, vamos pensar no esporte, mais um.
o esporte. Quem foi Pelé? Para não falar os outros que comprometem aí, né? Os últimos, vamos falar do Pelé. Pelé foi o único homem que ganhou 3 Copas, que venceu 3 Copas, em seguida. Foi o único craque que, em ativo, conseguiu 3 Copas em seguidas, foi o Pelé. Era um craque, né? Um grande atleta. Vamos pensar no outro também, na política. Para não falar de outros políticos, vamos falar um de bem longe. Nelson Mandela trabalhou para o apartheid, ficou 27 anos preso, depois saiu, foi o primeiro presidente da África do Sul. Homem notável, né? Homem com várias características que fez dele ser um homem conhecido mundialmente. E também vamos pensar no cinema. Eu gosto do Tom Hanks, Náufrago. Wilson! Né? A Espera de um Milagre, e tantos outros, ganhou vários Oscars, né? Grandes homens cada um na sua categoria, tem características que fazem deles ser grandes homens. E também eu fico pensando, todos eles alcançaram fama, reconhecimento e admiração. O mundo mede a grandeza de alguém pelas conquistas, pelos títulos e pela popularidade. Né? Hoje, se você põe uma frase bonita lá na mídia, você quer que alguém curte, quando não curte, amigo, você viu que eu pus lá? Ninguém falou nada, ninguém apertou lá, ninguém deu joinha, nem gostei, nem não gostei, não falaram nada, né? É melhor ouvir não gostei do que não ouvir nada, né? Então, as pessoas querem ser vistas, lembradas, querem ser observadas, e a fama, a grandeza de alguém está nessas coisas. Mas a Bíblia nos leva a fazer uma pergunta muito importante. O que torna um homem grande aos olhos de Deus? Será que Deus procura fama, reconhecimento e admiração? A resposta das Escrituras é não. Deus não está procurando essas qualidades. Ele torna extraordinários aqueles que se colocam em suas mãos. Você quer ser extraordinário? Se coloca nas mãos de Deus. O Osmundo nunca vai sair no jornal. Ele talvez está ficando conhecido na cidade porque tem uma república que recebe pessoas. Mas você não ouve falar dele porque ele é um missionário. Porque ele entregou a sua vida. Primeiro ano ele quase que chorava todo dia porque era só inglês e o tagalo e longo e outros. Ele não consigo, não lembra. A esposa dele mal falava o português, muito pouco português. E fora ele está longe da família, da cultura, e toda aquela luta para estar no lugar, para falar de Jesus para pessoas que ele nem conhece, que nem estão aí com ele, né? Mas Deus torna extraordinária aqueles que se colocam em suas mãos. Homens comuns nas mãos de um Deus extraordinário realizam feitos. Você quer realizar feitos extraordinários? Se entrega na mão de Deus. Avance. As características do homem que Deus usa. Nesse texto aqui, o homem que Deus usa não desanima diante das dificuldades. Olha um nome em comum também desse texto aqui, diz assim: estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Josebe-Basebete, um taquimonita, era o principal dos 3. Empunhando a sua lança, matou 800 homens numa mesma batalha. Pastor, o que você vai falar desse negócio aí? Olha, aqui é uma guerra para o povo. Os inimigos queriam destruir Israel, queriam destruir Davi, o rei Davi, que da genealogia de Davi veio o Salvador. Era uma promessa, era uma nação nascendo. Era envolvido, parece uma coisa violenta aqui, mas nós estamos vendo aqui as características desses homens. Ele matou 800 homens de uma vez. A gente não imagina como é que pode lutar contra 3, não tendo preparo nenhum, já é difícil. 800. Eu não sei se ele estava sozinho, se foi de noite, se foi de dia, se foi em uma emboscada, como que ele fez. Mas a Bíblia relata verdadeiramente que ele fez isso. Ele derrotou esses 800 homens.
Enquanto muitos teriam recuados diante dessa impossibilidade, o Josebe ficou ali. Sua coragem não estava baseada na sua capacidade, mas no Deus que lutava por ele. Toda a honra e toda a glória era dada a Deus, como a gente está vendo e vai ver aqui nesse contexto, não vai dar para falar muito mais, mas quase todas a gente vê na Bíblia, quase todas as grandes obras de Deus começam diante de circunstâncias impossíveis. Vamos pensar em alguém, José do Egito. Foi desprezado pelos seus irmãos com 17 anos. Foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Chegou no Egito, começou a trabalhar, o que ele botava a mão ia para frente, era abençoado o homem. Chegou no Egito, foi preso por uma calúnia da esposa lá do chefão da guarda. Agora que lascou mesmo, eu já estou aqui no Egito. Agora vou ficar preso, vou morrer. Passou 13 anos de fidelidade, servindo a Deus e buscando a Deus. Depois de 13 anos, ele sai da cadeia e se torna o segundo homem mais importante do Egito. Porque Deus tinha um plano com o povo hebreu. Era para pôr um deles lá, para levar o povo lá, livrar da fome, e quando tirasse Moisés lá, depois de alguns anos na frente, tirasse um povo forte, fortalecido, numeroso, quase 3 milhões de pessoas. Deus usa quem aprende a olhar menos para o tamanho do problema e mais para a grandeza do Senhor. É difícil você não olhar para o problema. Quando deu o diagnóstico de Parkinson para mim, vários colegas olhavam para mim com uma cara de dó, como se estivesse já na pé na cova, assim. Você pode dirigir? Você pode fazer isso? Falei, não, eu vou continuar trabalhando, mas você não, eu, no seu caso, aposentaria. Não, não vou aposentar, não. Vou continuar servindo a Deus do jeito que a gente está, porque Deus é merecedor de toda a honra, toda a nossa força, do nosso vigor. Eu entreguei minha vida para servir no ministério e vou servir até a hora que Ele quiser, né? Na Bíblia, Deus nunca chamou pessoas para fazer apenas aquilo que era fácil, né? Vai avançando, que Quem sabe hoje você esteja enfrentando uma batalha que parece impossível. Não desanime. Talvez seja um problema familiar, uma enfermidade que você está passando. Também, a mesma palavra, não desanime. Uma crise financeira, um ministério difícil, um filho distante do Senhor, não desanime. Lembre-se, o mesmo Deus que fortaleceu José continua fortalecendo o seu povo. Avança. Depois de vermos que o homem de Deus usa, porque o homem que Deus usa, não desanima diante das dificuldades, o texto apresenta que não basta enfrentar grandes batalhas, é preciso permanecer até o fim. Próximo aí, a gente tem o homem que Deus usa, permanece firme na causa do Senhor. Olha esse outro aqui, versículo 9 e 10. Depois dele, Eleazar, filho de Dodó, descendente de Aoi, era um dos 3 principais guerreiros, era da elite, da proteção do rei. Quando desafiaram os filisteus reunidos para a batalha, os israelitas recuaram. Olha, o exército recuou. O exército de Deus recuou. Mas o Eleazar manteve a sua posição e atacou os filisteus até ficar com a mão cansada e grudada na espada. Não era a câimbra que deu na mão, mas a espada grudou na sua mão, de tanto que ele lutou, e falou, já que o exército foi embora, eu vou ficar. Um detalhe extraordinário, enquanto os soldados israelitas recuavam, Eleazar permanecia. Nós sempre encontramos um remanescente no meio desse povo infiel. Ele lutou tanto tempo que a sua mão ficou presa, a espada era a extensão do seu braço. E a gente pode ver que era o retrato de alguém que recusava abandonar a sua missão. A espada se tornou a extensão
E eu posso lembrar da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz em Efésios 6,17 que o homem de Deus desenvolve esse relacionamento, e ele fala: tomai a espada do Espírito, com quais podeis apagar todos os dados inflamados do maligno. A espada, irmãos, é a palavra que você ouve, e você chega aqui, você diz amém, amém, é isso aí, você concorda, mas quando chega da porta para fora ali, quando o primeiro problema acontece, você esquece da palavra, esquece da fé, esquece daquele momento e já chuta o pau da barraca. E eu sou convertido daqui para trás, mas daqui para frente não, né? E aí vem os problemas, vem o desafio, e eu esqueço que eu deveria estar com a espada grudada na minha mão, não recuando dos princípios que eu aprendi, dos princípios que eu vivi, dos princípios que eu disse amém, das músicas que eu cantei afirmando tudo isso. E quando a gente chega pensando que a gente está terminando, o problema só está começando. Aí vem o desânimo. Vai avançando. Nós vivemos uma geração que desiste facilmente. Desiste do casamento, desiste do ministério, desiste da igreja, desiste da oração, desiste da leitura bíblica, desiste de esperar o momento certo, não é? A gente quer tudo assim, ó. Esperar, não dá. Eu quero agora. E a palavra de Deus, Deus trabalha na nossa vida. Ele vai moldando, vai trabalhando, vai trabalhando. E eu quero esperar. Eu quero que seja agora. Deus, eu quero que seja agora. Tem que ser agora. Nós passamos um momento em 2000 do meu filho caçula, que fez 26 anos agora, casado já também, vai ser pai agora em setembro. Quando ele tinha 1 ano, ele engoliu uma peça de brinquedo. Nós estávamos na fronteira da Colômbia. Não tinha hospital para essas coisas na cidade onde a gente estava. E as minhas 2 filhas mais velhas, eu tenho 3 filhos, né? Estavam com infecção na garganta, tomando antibiótico. E o Josué engole aquilo lá e aspirou, e ele começou a ter febre, e não passava, febre de 39, 40, 41, e precisamos ir para a Colômbia, era a fronteira, você pegava um barco, 1 hora e pouco lá, a história é longa, mas ela foi lá, eu fiquei com as 2 meninas, aí ela ligou de lá e falou, a médica falou que nós temos que ir para Bogotá, lá era mais perto de Bogotá do que de Manaus, porque ele está com essa peça no brônquio direito, falta 1 centímetro para entrar no pulmão, se entrou, nós vamos perder ele. Eu falei, volta para casa, vamos ver, vamos orar, não sei o que eu vou fazer. Mais 2 horas para ela voltar para casa. E quando isso eu liguei para algumas pessoas, fui no vizinho ligar, que eu não tinha, na época não tinha celular, né? Tinha um telefone do vizinho, era telefone de linha ainda. Aí ela chega em casa, a gente tratando da febre, sabendo que aquele lá já estava no brônquio, é hora de botar a fé em prática. Um amigo nosso, um conhecido nosso, ligou, falou, olha, aqui na nossa cidade tem um avião do Exército com uma vaga para civil, tem que vir hoje. E não tinha mais barco para eu ir nessa cidade, que era 1 hora de barco para lá, de lancha. Arrumamos um pescador, eu falei, dá para vocês irem levar minha esposa lá naquela cidade para ver se passa lá no médico do Exército? Pode. E eu, as 2 em casa queimando de febre, as 2 filhas mais velhas, é hora de praticar, e agora, o que fazer, Senhor? Eu sou teu servo, estou trabalhando aqui, não dá para resolver, não, manda um helicóptero. Nem que helicóptero não tinha jeito. Aí conseguimos essa vaga, ela foi para fazer a consulta com o médico do Exército. Aí esse conhecido nosso estava fora do quarto, esperando ela sair, né? Porque ele que levou ela com o oficial. E ela escutou o oficial dizer assim, esse aí não chega em Manaus. Aí ele disse que
orou a noite toda, enquanto ela viajou. 5 horas da manhã ela saiu no avião, aquele avião Buffalo, de carga, né? Tinha uma vaga para civil. Chegou em Manaus, tinha alguém esperando no aeroporto, com dinheiro extra no bolso, a história é longa, e levaram para um hospital infantil que tinha um médico especialista em tirar objeto pela boca na câmera, por câmera, né? Eu sei que foram milagres e milagres atrás disso, e ela em Manaus, eu lá a 1.000 quilômetros de lá, com uma igreja atrás, uma igreja grande, eu tinha uma igreja de mais de 150 membros, ainda não tinha um líder, porque era uma igreja nova, novos convertidos, eu não tinha uma diretoria formada exatamente, estava treinando todo mundo, todo aquele peso nas costas. O Senhor usou a vida do Josué, filho, né, meu filho, para poder dar um impulso naquela igreja. Os irmãos vieram em casa com uma comissão da igreja e falaram: pastor, a gente não sabia que missionário e pastor sofria, passava apertado, mas o senhor pode descansar que agora a gente vai assumir a igreja. E todos aqueles treinamentos de dirigir culto, de tocar, ensinei teclado, ensinei violão, ensinei tudo o que eu podia, e agora, depois de 4 anos e meio, trabalhando com aquele pessoal, a igreja começou a avançar, de uma forma que Deus usou aquele momento, pôs a minha fé em questão, mas eu não me afastei da palavra, nem eu, nem minha esposa. E Deus trouxe o Josué bem, as meninas sararam, e a igreja foi avante, está em pé até hoje, né? Graças a Deus, glória a Deus. Vamos, avança aí. Outro aí, para não demorar muito, o homem que Deus usa se arrisca para cuidar daquilo que o Senhor deu. Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se reuniram, havia uma plantação de lentilhas, e o exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. Assim o Senhor concedeu grande vitória. O interessante é que, outro momento, o guerreiro, os valentes de Davi, viram que os filisteus, os inimigos, invadiram o povo de Israel e queriam tomar a plantação de lentilha. Agora, humanamente falando, quem vai se pôr para defender uma plantação que pode ser, não tem, parece que, tanto perigo, mas será que vale a pena lutar por uma plantação? Mas o Samá enxergou diferente. Ele falou: Deus nos deu isso aqui para alimento, nós conseguimos cultivar e agora está na época da colheita, ninguém vai pegar um grão na nossa lentilha. E ele permaneceu, ficou guardando aquilo que Deus deu para ele. Enquanto todos fugiram, de novo, Samá permaneceu. Não é para desanimar um negócio desse? O próprio exército abandonou de novo. E ele foi lá e sozinho ele arriscou a sua vida defendendo aquilo que aos olhos dos homens não valia nada, mas ele falou: Deus deu e eu vou guardar aquilo que Deus deu. Põe um avanço aí. Quando nos envolvemos na obra de Deus, pode subir todas essas. Inevitavelmente nós assumimos risco. Assumimos risco lá com o pastor Osmundo, na visita que eu fiquei com ele, 16 dias. Tive alguns contratempos. Nós fomos pegar um avião de Manila para lá, era 250, mas por causa da guerra do Golfo, do Estreito lá, subiu de 250 para 750 na última hora, né? E não tinha, era ida e volta para pegar, e ele estava com dinheiro contado, e fomos correr para cá, correr para lá, tive que enfiar a mão no bolso, pegar cartão, e acontece essas coisas. Por que não pode acontecer com a gente? Os riscos que são assumidos pela liderança da igreja, pelos pastores, pelos missionários, são riscos que a gente tem que colocar na balança? Não sei, mas eu nunca pus os riscos que
a crítica que nós recebemos quando fomos primeira vez para o Amazonas, eu recebi guerrilheiro em casa, eu tive visitas inesperadas, um lugar que não tinha médico, um lugar tão retirado, mas pergunta se eu e minha esposa queria sair de lá. Pergunta se as crianças queriam ir para outro lugar. Foi a melhor infância que elas tiveram, elas dizem até hoje, que formou o caráter deles lá, né? Para a glória de Deus. Por isso, Samar, enquanto todos fugiram, permaneceu. E a obra de Deus sempre exigiu homens e mulheres dispostos a pagar o preço. Os missionários que arriscam suas vidas, ao longo da história, muitos deram a sua própria vida pelo Evangelho. Vamos avançar. Estou correndo um pouco aqui. Essa sempre foi a lógica do reino de Deus. Jesus disse, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Eu prefiro ficar com essa palavra. Amém? Avança aí. Quero terminar. Avança mais. Muitos desejam grandes ministérios, grandes oportunidades e grandes resultados. A gente fala assim, poxa, aquele ministério, aquele lugar, aquela pessoa cresceu, desenvolveu, por que não é assim comigo? A gente não pode pôr essa régua de medir desse jeito. Deus geralmente começa trabalhando no coração através de pequenas coisas. O homem vê o exterior, como Deus disse para o seu profeta, mas o homem olha para o exterior e Deus olha para o seu coração. É fácil servir quando todos estão olhando. Difícil é permanecer quando ninguém está te observando. Olha, eu fiz isso aí, ninguém viu. Trabalhar nos bastidores, irmãos, é o maior privilégio dos cristãos. Porque quem está olhando é Deus. Hoje, qualquer lugar tem uma câmera te filmando. É perigoso você até aonde você vai. Todo lugar está sendo filmado. Perto ou de longe, ou gravado, ou câmera exposta, minúscula. Você está sendo observado. Agora, Deus sempre também observou a nossa vida. Desde que nós saímos do ventre da nossa mãe, Deus está observando, está nos acompanhando. Deus deseja trabalhar com você de dentro para fora, não de fora para dentro. É importante o ministério, a aparência, os cursos, os treinamentos, os diplomas. Lógico que é importante, tudo isso é importante, mas não é básico. Ali é difícil continuar quando não somos reconhecidos, mas Deus vê. Avança aí. Avança. Pode ir. A última aqui, pode ir. O homem que Deus usa valoriza a comunhão e não caminha sozinho. Terminando aqui, irmãos, só peço perdão aí porque atrapalhou essa mídia aí. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, que ele estava escondido porque Saul queria matá-lo. Enquanto um grupo de filisteus acampava no vale. Então Davi saiu, Davi nessa fortaleza, e o destacamento do filisteu em Belém, Davi expressou o forte desejo, quem me dera trouxessem a água da cisterna que fica à porta de Belém. Esses 3, pode ir seguindo, tá bom? Está seguindo. Esses 3 atravessaram o acampamento, tiraram água da cisterna de Belém, ficava a 18 quilômetros de distância, trouxeram a Davi, mas o grande líder deu um exemplo mestre aqui. Ele se recusou a beber aquela água, em vez disso ele derramou a ela como oferta ao Senhor. Era o costume daquele tempo. E ele disse, longe de mim fazer isso, ó Senhor, seria como beber o sangue daqueles que arriscaram a vida para trazê-la. Assim Davi não quis beber daquela água. Os filisteus dominavam Belém, estavam tomando posse, enquanto o povo, Davi e aqueles homens de Davi estavam escondidos na caverna e não tinham aquela água tão fresquinha como eles queriam. Ele não deu uma ordem para os homens pegarem, mas a espontaneidade daqueles 3 homens que ouviram o que o rei desejava e foram honrar ao Senhor. Eles foram
pegaram a água e trouxeram. E foi exatamente isso que aqueles 3 valentes fizeram. Quero terminar. Avança um pouquinho. O homem que Deus usa não avança, nós não fazemos nada sozinho. Por isso que nós temos que estar com nossos líderes, nossos pastores, nossos missionários, principalmente os missionários que estão distantes. É o meu papel agora, o próximo trabalho, não vou começar uma igreja do zero, mas vou ajudá-los a que eles trabalhem no Ministério de Evangelização, onde quer que eles estejam. Avança. A igreja não é um lugar de espectadores. Você não veio aqui para assistir, você veio para prestar culto. Você não veio para ver um show de música ou um filme, você veio para prestar o culto. Então, é um lugar em que os servos caminham juntos, nós caminhamos juntos, servem juntos, enfrentam juntos os desafios do reino de Deus. Por isso Paulo escreveu: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. O homem de Deus não busca construir seu próprio nome, ele fortalece seus irmãos, trabalha em unidade e vive para glorificar o Senhor. Avança. Esses são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Eu peguei só esses 4 exemplos aqui, irmãos. Avança para a gente terminar. Vimos que o homem de Deus, que Deus usa, não desanima diante das dificuldades, que foi o José, permanece firme na causa do Senhor, como o Eleazar, quando os outros fugiram, ele ficou, arrisca-se para cuidar daquilo que Deus lhe confiou, Samar, guardando o campo de lentilhas, que era o alimento dos soldados, e valoriza a comunhão e não caminha sozinho, que eram aqueles 3 chefes que iriam agradar o seu Senhor. Eu pergunto aqui para a gente finalizar, será que Deus poderia perguntar para você: posso contar com a sua vida? Eu aceitei a Cristo com 12 anos de idade, e eu estou com 63 agora, fiz ontem. Eu dediquei minha vida para servir ao Senhor. Dos 12 anos, eu falei: eu quero crescer, eu quero ser missionário para falar para as crianças. Eu trabalhei muito tempo com a PEC, com a Aliança para trabalhar com crianças, dando aula em escola pública, religião, gratuitamente. E será que nós poderíamos dizer: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida? Olha o que você vai dizer, amém? Ou dizer essa frase: usa a minha vida. Ah, mas eu não vou ser missionário lá, nem ali, nem aqui. Você é missionário onde você está, começando na sua casa, para seus netos, seus vizinhos, seus primos, sua mãe, sua avó, seu tio. Você é a testemunha. A pessoa que você vai alcançar, eu não vou conseguir, os pastores não vão conseguir alcançar as pessoas que você vai alcançar lá no trabalho, na faculdade, na escola, seja onde for que você esteja. Então, se você não abrir a sua boca, você não vai poder dizer: Deus usa a minha vida. O testemunho, eu não sou um grande expositor da Bíblia, eu gosto de estar lá no campo com missionário como o Osmundo, elaborando projetos, fazendo planos, e assim Deus vai usando cada um conforme as suas habilidades e o dom que Ele deu. Deus faz o extraordinário. Deus faz o extraordinário por meio de homens comuns que colocam a sua vida nas suas mãos. Amém? Meu desejo é que você possa olhar para esses exemplos aqui e dizer para o Senhor essa pergunta que eu sugeri aqui, que Deus olha para você e fala: posso contar com você? Ele sabe o seu coração, Ele sabe os seus desafios, Ele sabe os seus limites, Ele sabe a sua compreensão que você está tendo dessa palavra. Talvez você não queria ouvir nada disso hoje. Eu pergunto: você quer colocar sua vida diante de Deus e falar: Senhor, usa-me conforme o Senhor quiser? Existe o corpo, nós temos vários membros para diversas funções: mãos, pés, quadril, tronco. Quando funciona tudo bem, o corpo vai bem, né? Nós andamos bem, nos alimentamos, dormimos, levantamos. A igreja também, quando todo funciona, ela é saudável. Mas quando a gente joga para o outro fazer,
aquele trabalho que não é de frente, é o trabalho que tem que arrumar as cadeiras para quando a gente chega está tudo limpinho, o banheiro limpinho, tudo em ordem, o som funcionando, todas essas coisas, e não aparece o nome dessas pessoas. Será que é importante esses detalhes? Ou só aquele que vem aqui à frente fazer alguma coisa? Eu nunca vou dar um testemunho, dirigir um culto. Irmãos, eu quero terminar dizendo que eu fundei uma igreja entre os ribeirinhos, lá no Amazonas, e é o último testemunho, eu encerro com isso. Eu estava em casa, em 1996, final do ano, chegou um irmão, um senhor, e falou, o senhor vende Bíblia? Eu dava a Bíblia para as pessoas, né? Mas eu falei, sim. Então, leva uma para a minha comunidade ali, tal. Comunidade é ribeirinho, tá? Não é favela, não. Aí eu falei, pera, eu vou pegar. Não, leva lá tal dia. Aí eu pensei, folgado, né? O homem vem aqui em casa, vai levar de graça, ainda eu tenho que levar lá na casa dele. Eu estava fazendo um barco para mim, os irmãos lá da igreja, naquela época, eu não tinha barco. Eu vou ter que ainda pegar a catraia, que é o táxi chama catraia, né? Pagar para alguém me levar lá e... Aí depois eu falei, não, ele está vindo aqui para me evangelizar, esse homem, agora eu vou achar ruim. Aí marcou tal dia, eu levei a Bíblia, levei umas 4 Bíblias na sacola, cheguei lá, subi o barranco, quando eu olho assim, lá no fundo, como se faz aquele relógio lá, tinha umas 35, 40 pessoas, tudo arrumadinho, parecia que ia tirar foto assim. Aí eu olhei para lá, olhei para cá, pastor, aqui o culto. Falei, culto? Aí eu cheguei perto e falaram, pastor, pode orar para começar o culto? Aí eu orei, né? E agora? Agora a gente vai cantar o 508 do cantor cristão, tem o cantor, né? Eu não tenho cantor aqui, não, mas a gente sabe. Aí começaram a cantar aquele, eu avisto uma terra feliz, o hino antigo. Agora o irmão vai fazer uma oração, tinha um dirigente no meio deles lá. Aí, agora só prega. Aí eu peguei a Bíblia que eu estava levando lá e abri o texto. Amém, pastor? Já terminamos o culto. Tá bom, aí fui conversar com o fulano lá. Falei, meu irmão, qual é a sua história? Irmãos, há 20 anos atrás veio um missionário aqui, trabalhou quase um ano conosco, a gente aceitou o evangelho, ele teve que ir embora, nunca mais voltou. E como é que vocês mantêm a sua fé? Eu ouço a Rádio Transmundial, que é uma rádio evangélica, evangelística. Primeira vez que eu vi o testemunho da Rádio Transmundial, que já colaborava no passado com essa rádio, e ele falou, nós mantemos a nossa fé. Irmãos, eu fiquei os últimos 5 anos trabalhando com aquele povo. Chegou um momento que eles falaram, pastor, nós temos um terreninho aí, constrói uma igreja para nós. Eu falei, não tem dinheiro. Então dá óleo e gasolina que a gente tira na madeira no mato. Nós fomos tirar madeira com um caboclo, cortando árvore, cortando tábua, tirando os barrotes, e construímos a primeira igrejinha. Aquela geração, eu batizei todos os idosos lá, de meia idade, já morreram todos, mas os filhos estão na igreja hoje, né? Então eu digo assim, vale a pena servir o Senhor? Vale muito a pena. Eu estava em Manaus e alguém bate nas minhas costas, oi pastor, oi, eu não sei quem é, né? O senhor trabalhou com meu pai e me evangelizou, me batizou. Eu não lembrava mais, fazia 20 anos que eu não o via, né? Ele falou, meus pais já morreram, mas a gente está aqui. Toda aquela geração está em alguma igreja aqui em Manaus, aqui que estão trabalhando, outros estão no Acre, e o fruto está espalhado pelo Brasil. Irmãos, não tem presente, não tem dinheiro que pague esse testemunho. Então, quero dizer para vocês, irmãos, vale a pena servir na obra de Deus. Você vai se desgastar na sua profissão, mas se entregue para servir a Deus também. A melhor profissão é servir ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe a igreja. Desculpe o som, a mídia, mas quem quiser entrar em contato, fala com o André, meu sobrinho, vou deixar o contato com ele, para você falar sobre, mandar vídeo, falar sobre Filipinas, ou outro lugar que a gente tem necessidade. Muito obrigado pela oportunidade. E orem pela gente, para a gente possa ter saúde, para continuar esse ministério aí pelo Brasil e pelo mundo, para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Amém? Aleluia.